Antônio Paulo, a gente vai estar falando sobre dilatação térmica, tá ok? Dando continuidade ao nosso assunto de calorimetria. Vai lá. Dilatação térmica, a gente vai estar falando de dilatação térmica linear, depois volumétrica, tá? O que é o fenômeno de dilatação? Dilatação é um fenômeno que se dá ao aumentar uma temperatura de um corpo. Você já tem a ideia de que a gente viu o conceito de temperatura, e o aumento dessa temperatura vai fazer com que haja a dilatação dos corpos. Dilatar significa aumentar de tamanho, tá ok? De outra forma, a gente fala em contrair. Salvo algumas exceções, todos os corpos que sejam sólidos, líquidos, gasosos, eles vão se dilatar quando a temperatura aumentar. A estrutura da matéria é formada por átomos que constituem um sólido que se distribui ordenadamente, tá? Dando origem a uma estrutura que se denomina de rede cristalina de sólidos. A ligação entre esses átomos se faz por meio de forças elétricas, tá? Que atuam como se estivessem pequenas molas. A ideia é que essas estruturas sejam mais ou menos dessa forma aqui, com pequenas molas unindo. Mas isso aqui é idealizado, claro que não existem essas molas, tá ok? Então, um átomo fica ligado ao outro, tá? Devido a essa força elétrica. Esses átomos estão em constante vibração dentro desse corpo, em torno de uma posição ali de equilíbrio. Imagina que você tem uma posição de equilíbrio aqui 0 e esse átomo aqui está bem aqui, tá? Como ele vai vibrar, ele vai ficar um pouquinho para esse lado aqui e um pouquinho para esse lado aqui, como se fosse uma mola esticando mesmo, tá? Então vai para um lado e para o outro esse átomo, tá? Quando essa temperatura aumenta, há um aumento da agitação que faz com que eles, ao vibrarem, afastem essa posição de equilíbrio. Em consequência disso, a distância média entre os átomos torna-se maior, ocasionando a dilatação desses sólidos. Tá beleza? Bom, conceitualmente, dilatação térmica é assim, ó, se o espaço entre as partículas aumenta, o volume final do corpo acaba aumentando também. Se o espaço entre as partículas diminui, o volume final do corpo acaba diminuindo também. Ou seja, o fenômeno de dilatação se dá com o aumento da temperatura. Professor, e se a gente diminuir a temperatura, o que acontece? Vai haver o fenômeno da contração, tá? Dilatação, aumento, contração, diminuição do tamanho do objeto, tá? A dilatação ou a contração térmica pode ser analisada por meio de três formas. A gente vai ter a dilatação linear, tá? Que vai ser no comprimento do objeto. Bora colocar aqui o comprimento do objeto, tá? A dilatação superficial, que vai ser na área ou na superfície do objeto, tá? Dilatação superficial. E a volumétrica, que vai ser no volume do objeto. Tá legal? Três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Vamos estudar as três porque elas são muito semelhantes entre elas. Vamos iniciar pela dilatação linear. A dilatação linear que ocorre em uma dimensão do corpo, tá? Ou seja, no comprimento. Você tem aqui uma barra de ferro, então a gente vai estar tratando do comprimento dela, não na largura nem na altura, só no comprimento. A constante de proporcionalidade, e aí vocês precisam colocar isso aqui em evidência, tá? Isso aqui é a letra grega alfa, tá? É considerado o coeficiente de dilatação linear, onde a gente vai ter que o ΔL é proporcional ao comprimento inicial, ou seja, a variação do comprimento é proporcional ao comprimento inicial e também é proporcional à variação de temperatura. Tá legal? Esse variação desse comprimento vai depender do material de cada corpo, tá? Então a gente tem aqui da fórmula que sempre vocês devem estar habituado com isso, quando tem o delta na frente, né? Quando tem esse delta aqui, significa variação de alguma coisa. Quando a gente fala de variação, sempre vai ser final menos inicial. Tá legal? Então, este camarada aqui é comprimento inicial,
tá? Sempre quando tiver subíndice 0, significa que é inicial, comprimento inicial, e esse camarada aqui será o comprimento final. Legal? Então, ΔL sempre é o final menos o inicial. A equação para a gente achar o quanto dilatou, ou seja, o quanto aumentou ou o quanto contraiu a barra de ferro ou qualquer outro objeto, é esta aqui, tá? Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. E aqui abaixo eu descrevo cada um para poder você não se confundir. ΔL, variação do comprimento, e ele vai ser L final menos L inicial, ou seja, comprimento final menos comprimento inicial. L0, comprimento inicial, alfa, coeficiente de dilatação linear, e ΔT, a variação de temperatura, também com a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, não tem como você vacilar nessas equações aí, tá ok? Então, aqui você tem uma barra, inicialmente ela tem um comprimento, tá? Ao aquecê-la, ou seja, aumentar a temperatura, ela tinha um L0. E agora ela vai ter um comprimento final, tá? O quanto aumentou, a gente vai chamar de ΔL, ou seja, a temperatura final é maior do que a inicial. Nesse caso, aumenta a barra. Se fosse o oposto, se a temperatura final fosse menor do que a inicial, a gente teria a contração desta barra. Tranquilo? Então, a gente vai ver aqui as unidades de medida e o coeficiente de dilatação linear, tá? O coeficiente de dilatação linear, se a gente isolar ele daquela equação que nós tínhamos aqui, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes meu ΔT. Se nós isolarmos esse cara aqui, esse alfa, vai ficar assim, ó, ΔL não muda. Quem mudou de lado foi o L0 e o ΔT, então ficaria dessa forma aqui, tá? Tá aqui. Isso é só para achar a unidade de medida dele. Tá legal? Unidade de medida de comprimento, é um metro, tá? Então, o ΔL é metro e o L0 também é metro, tá? E unidade de medida de comprimento, nesse caso, como é variação em temperatura, a gente não precisa estar usando o Sistema Internacional de Medidas. Por quê? Porque, como é variação em temperatura, na escala Celsius vai de 0 a 100. Isso aqui para a escala Celsius, tá? Na escala Kelvin, que é a escala do Sistema Internacional de Medida, vai de 273 Kelvin a 373 Kelvin, tá? Então, se você ver aqui o intervalo, a variação do menor para o maior é de 100 unidades e aqui também de 100 unidades, de 0 a 100, tá? Então, como é variação de temperatura, vai dar na mesma, tanto usar Kelvin como usar Celsius. Então, eu posso usar Celsius aqui na unidade de medida de temperatura. Então, fica graus Celsius aqui. O metro vai cortar com metro, então a unidade de medida de temperatura é graus Celsius na menos 1. Por quê, professor? Porque vai ficar desse jeito aqui, ó. Alfa vai ficar 1 sobre graus Celsius. Como eu quero que graus Celsius vai para o lado de cima da fração, ele tem que ir com o sinal trocado. É como se aqui tivesse assim, olha, 1 sobre graus Celsius. Quando não tem nada elevado aqui, significa que é elevado a 1, né? Por exemplo, 10. Se não tem, eu não coloco aqui, é 10 elevado a 1, porque 10 elevado a 1 é igual a 10, entenderam? 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, grau Celsius elevado a 1 é grau Celsius. Como eu quero que ele vá para o lado de cima dessa fração, ele vai inverter esse sinal aqui, tá? Ele invertendo o sinal vai ficar graus Celsius na menos 1, tá? É estudar lá no primeiro ano, na notação científica, essa parte aqui de unidade. Então, a unidade de medida dele é grau Celsius na menos 1. E aí, alguns valores de referência aqui, tá? Você tem, para cada elemento, você vai ter um coeficiente de dilatação, tá? Coeficiente de dilatação do alumínio, do cobre, do vidro. Quanto maior esse coeficiente de dilatação, mais ele vai aumentar ou mais vai contrair, tá? Você vê que o do alumínio é um, do cobre é outro, do vidro é outro, do vidro pirex é menor ainda, né? Do zinco, então vai variando assim por diante.